Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana com José Faustino e Silvério Cunha. No programa de hoje vamos, como é habitual, olhar para os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. E começamos pela notícia que tem marcado a atualidade desde ontem. Os dados de 3 ativistas russos residentes em Portugal, que foram partilhados pela Câmara Municipal de Lisboa com a Embaixada da Rússia e seguiram para o Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país. Ora, estes 3 ativistas fizeram parte da organização de um protesto em Lisboa, no início do ano, pela libertação do opositor russo Alexei Navalny. José Faustino, que comentário faz esta notícia? Bom dia. Bom dia. Bom, este assunto é daqueles assuntos simples, mas que tem muitas abordagens e, consequentemente, gastar-se-ia muito tempo a falar nele. Porque este governo habituou-nos, portanto, ultimamente, a uma espécie de um totalitarismo suave, uma tendência totalitarista, melhor dizendo, suave. Não é por acaso que nós perdemos a classificação de uma democracia plena, porque de facto não somos. E, para mim é uma democracia partidária, são os partidos que mandam nisto. O povo apenas mantém a questão de votar, é uma democracia formal, com o voto, foi isso que o Times, foi um jornal qualquer, faz esse estudo, e é assim que nos classifica e estamos muito bem classificados. Este governo, ultimamente, vive-se uma cultura de transformação má, negativa, e não é por o partido Chega e por mais radicalismos e coisas. Não, há uns afloramentos totalitários, há uma cultura que se está a espalhar na sociedade de denúncia, transformando os cidadãos perdoem-me o termo, em autênticos bufos, mas eu não encontro outra palavra que exprima melhor o meu sentimento e até desprezo pela palavra. É uma coisa que me indigna muito, porque o denunciante era algo desprezível no antigo regime e em regimes totalitários. E hoje vejo até as forças de esquerda a apelar à denúncia. Ora, a denúncia é feia, é um ato negativo. A denúncia anónima é péssima. Um Estado de Direito não devia, exceto em caso de segurança nacional, devia fazer caso da denúncia anónima. Proteger o queixoso é uma coisa. Agora, a denúncia anónima é das coisas mais vis, mais baixas que o ser humano pode cometer perante o outro. E, portanto, isso é uma cultura que se está a criar e a pouco as coisas vão fazendo-se com a maior das naturalidades. Eu não acredito em teorias da conspiração, mas apostava, dobrado contra singelo, que se a manifestação fosse de ativistas em frente à embaixada israelita ou em frente a outra embaixada qualquer americana, por exemplo, a Câmara de Lisboa ou o funcionário zeloso, que não sei quem é, não mandaria os papéis com os nomes de identificação para essas embaixadas. Portanto, aposto singelo dobrado contra singelo. Não tenho dúvidas nenhuma disso. Agora, dizem-me assim, bom, Medina não é culpado, não sabia. Não digo que soubesse. Há uma coisa que digo. O recentemente falecido Jorge Coelho, e não estou a fazer demagogia, referi muitas vezes ao Jorge Coelho, pessoa com a qual fazia muitas críticas, mas foi de louvar. Ele não sabia o que é que se passava com os pilares da ponte de Entre Rios. O secretário de Estado, agora não me lembro o nome dele, o pai do Miguel Sousa Tavares, o doutor Sousa Tavares, por causa de uma porcaria de 500 contos que fez numa casa de câmbio, demitiu-se. Um outro senhor que eu não me lembro do Partido Socialista, por um problema, não sei se deu culpa, se não em tribunal do filho, com problemas de drogas, demitiu-se. O engenheiro Walter Rosa. Exatamente. O doutor António Vitorino, por umas coisas que aconteceram para ali com o Saleiro, com uns terrenos, uma coisa que ele desconhecia quase, uma espécie de fuga à taxa da compra de um terreno, demitiu-se imediatamente, e houve mais, agora estou-me a lembrar destes. Portanto, eu acho que Medina se devia demitir imediatamente.
Isto é gravíssimo o que aconteceu. Isto é dar nome de refugiados políticos, portanto, pessoas a quem nós demos o asilo político, denunciá-los ao país que nós os estamos a proteger. Isto é gravíssimo. E, portanto, Fernando Medina, quer queira, quer não, é responsável por isso. Porque, como se diz, por exemplo, eu uma vez fui a tribunal por causa de uma coisa que se passou aqui na rádio, de alguém, de um cronista, que disse qualquer coisa. E o advogado da outra parte acusou-me porque eu deixei passar a crónica podendo evitar que ela passasse. Ou seja, eu era obrigado a tê-lo ouvido. Era obrigado a fazer censura. E sou. Nos termos da lei de imprensa. Na da rádio, não. Mas, porque na rádio é uma coisa em direto, não é? Não consigo previamente ter isso. E, portanto, tenho alguma nuance disso, e daí que saí desse processo ileso, sem problema absolutamente nenhum, porque a minha queixa foi arquivada. E portanto, o presidente da Câmara, Medina, ainda que não soubesse, nem tivesse conhecimento direto dele, devia tê-lo e a ele se poderia ter oposto. Porque ele é igual para todos, não é só para alguns. Porque, e depois há outra coisa, tem que ser visto. É uma lei de 74, um decreto-lei de 74. Não é bem claro, ainda não o fui ler, nesta situação. Isto é uma lacuna também aberta por a extinção dos governos civis. Foi um problema que ficou sempre mal resolvido. Sempre mal resolvido. Nós sabemos isso, por exemplo, na atribuição dos tempos de antena, passou para os tribunais, noutros sítios passou para a Câmara da capital distrito, e, portanto, as coisas estão mal resolvidas em todos os aspectos. Isto agora aconteceu, e eu digo, se fosse eu, se não o fizesse diretamente, punha à consideração dos vereadores da Câmara se havia de demitir ou não. Se tínhamos condições para continuar ou não na Câmara, podíamos manter em gestão até às próximas eleições, também estão próximas, mas é de facto uma falha extraordinária. E é imprescindível levantar um inquérito a esta situação para perceber tudo isto, o que é que de facto se passou. Se foi uma irresponsabilidade do funcionário, se foi um funcionário zeloso, se foi maldade do funcionário por questões ideológicas, porque isso também acontece, saber que atos houve antecedentes, procedentes, semelhantes, com igual ou igual ou semelhante grau de perigo para as pessoas e tudo isso. E, portanto, isto devia ser visto profundamente. Mas estamos num país de brandos costumes, numa democracia mitigada, com laivos de totalitarismo. E, portanto, isso não vai acontecer nada. Silvério Cunha, o que é que comentário lhe faz fazer sobre esta notícia? E depois também desta posição, também aqui já e análise feita pelo José Faustino. Deixa-me só dizer outra coisa. E o Estado português, até incentivado pelo seu Presidente da República, e ao mais alto nível, devia imediatamente tomarem-se medidas de proteção àqueles cidadãos. Atenção, isto não é para brincadeiras. Com os serviços de informação, deviam ser tomadas essas medidas. Portanto, eles merecem isso. À parte de recorrer para tribunais ou não, eu isso também acho que não vai resolver nada. Mas deviam ser protegidos a partir de agora. Portanto, ver bem o que é que tem que se fazer, tomar medidas para a sua proteção. Portugal deve isso aos cidadãos, porque eles confiaram em nós e nós demos-lhes asilo político. Silvério Cunha. Ora bem, eu vejo isto em dois andamentos, assim se pode dizer. O andamento a que eu chamo o andamento risível e o andamento sério. Eu, no andamento risível, devo dizer o seguinte: acho que as desculpas de Moedas, as críticas de Francisco Rodrigues Santos, as críticas de Jerónimo de Sousa, que também criticou, o Bloco de Esquerda, que também criticou, essas críticas são, para mim, um bocadinho, digamos assim, fazem parte de uma espécie de folclore de campanha eleitoral. Aliás, eu acho que Moeda, que o Francisco Medina, ao pedir desculpa e por aí fora, esqueceu-se um pormenor, é que ele de facto se demitisse, como devia fazê-lo, era um grande golpe político. Era um grande golpe político. E ganhava as eleições autárquicas logo, à partida. Portanto, é um erro não se querer demitir.
É um erro completo. Ele devia assumir a responsabilidade toda e dizer assim, eu quero demitir-me, tal. Mas isso também seria a parte risível da questão. Porquê? Bem, aqui há várias coisas que começam por ser, digamos assim, ao lado internacional do problema e ao lado interno. O que isto reflete sobre a sociedade interna, o José Faustino chamou a atenção para esse ponto, que é um ponto importante. Eu devo dizer, no entanto, que o José Faustino já perdeu a aposta de apostar de singelo contra dobrado, por uma razão. A última vez que a Câmara, já veio nos órgãos de comunicação social, cedeu dados, foi a Israel, quando houve uma manifestação pró-Palestina e a Câmara cedeu os dados ao governo israelita. E acontece que nessa altura os ativistas protestaram quando souberam. E ninguém disse nada no nosso país. Não ouvi Chicão dizer nada, não ouvi o líder do CDS da altura dizer nada, não ouvi o líder do PSD dizer nada. O Medina não veio pedir desculpa. Portanto, isto mostra que houve 2 pesos e 2 medidas. E de resto, Portugal já terá cedido dados à China, aos Estados Unidos, etc. Portanto, a mim, a questão é esta. O princípio está péssimo. Mas, todos merecem uma chibatada. Desculpa a interrupção. Mas ele deu-nos nome de pessoas de asilados políticos. Sim, dos organizadores. Portanto, acontece que isso já foi feito. De asilados políticos. É que dos 3 organizadores, 2 têm asilo político. Mas pessoas estavam cá com licença para estar. Não se dá os dados, nunca são os dados. Eu sou contra dar. Não, isto, sim, com certeza, estamos de acordo. Agora a questão é esta. Mas estes são asilados políticos. Mas o problema é o outro. O problema é este, é que o dar os dados é sempre um erro de base. Pronto. Um Estado soberano. E é crime, não dá os dados. E acontece que o Estado soberano tem dado os dados a toda a gente, e acontece que dá os dados a todos os Estados que têm pedido, e de facto hoje soube-se já até que o último foi a Israel, por exemplo, mas certamente já foi dado a outros, como a China, já ouvi também dizer isso, e claro, e aos Estados Unidos também. O que me consola, e este é que é o lado risível da questão, é que aliás a única coisa que eu achei séria, embora digamos grave, que foi a gozar connosco, passaram a testar de imbecilidade à sociedade portuguesa, foi o comunicado da Embaixada Russa, que no fundo resume-se disto. Isto não tem importância nenhuma, nós já sabemos mais porque os serviços secretos das potências sabem mais do que quaisquer dados que as câmaras possam dar. Eles, claro que controlam todos os que estão com asilo político em qualquer lado. Portanto, acontece que a Embaixada Russa veio dizer, e até depois deu só desplante, dizer uma coisa curiosíssima, que é para mim uma ironia enorme, quer dizer assim, e podem dizer a essa senhora que está à frente desses contestatários que pode voltar à Rússia tranquilamente, não lhe acontece nada. Imaginem, o comunicado da Embaixada Russa foi um comunicado que me dá uma vontade de rir imensa, mas foi a única coisa séria por uma razão, porque foi um comunicado muito bem calculado, e foi um comunicado que veio gozar com tudo isto, dizendo assim, nós sabemos mais do que não precisamos da Câmara para nada, dos dados da Câmara para nada, como é evidente, as grandes potências, ou potências com serviços de inteligência muito fortes, como Israel, como o Mossad, como a CIA, como os serviços russos, são muito competentes, não podemos negar isso. Portanto, eles sabem tudo e mais alguma coisa sobre as pessoas que andam por aqui. Portanto, é um bocado ridículo tudo isto. Agora, o que é grave, sim, é o princípio é que é grave. Ou seja, quando se dá dados a outras potências, não se deve dar. Mas isso também, vamos cá ver. Agora entramos, antes de abordar uma questão que eu acho que o José Faustino levantou, e que essa sim é muito importante, ao lado internacional da questão. O problema que se põe é este, é que o sistema internacional como está, altamente defeituoso que é, e num momento de transição de modelo, que é o que está a acontecer, perde-se um bocado a noção do direito internacional. E isto é uma coisa que começou, aliás, há muito tempo, deve dizer-se. Olha, começou com os célebres voos da CIA, por exemplo, em que Freitas do Amaral, ministro dos Negócios Estrangeiros, nunca conseguiu dar uma explicação cabal às fotografias e filmes que fizeram de aviões desconhecidos aterrarem em Lisboa, por exemplo, porque teriam provavelmente o destino de Guantánamo e isso era considerado um atentado aos direitos humanos, por exemplo. Portanto, acontece que tem havido uma data no plano internacional, há um descalabro completo. Nós vivemos num momento de descalabro completo, e como vemos um momento de descalabro completo, ninguém cumpre a lei. Esse é o problema que aqui se põe. E as potências são as primeiras a não cumprir. Esse é o grande problema que nós temos sempre em direito internacional. Bom, agora, ponto, para mim, esse é o lado risível da coisa. Eu acho que Fernando Medina cometeu um erro político em não se demitir. Um erro político é a favor dele. O Fernando Medina foi uma coisa sem pés nem cabeça. Porque se ele dissesse assim, eu demito-me, há um inquérito, vamos mudar procedimentos, vamos mudar tudo, e eu assumo as culpas todas e vou demitir-me. E se ele fizesse isso, era aquilo que aliás fazia o presidente Kennedy, que nas conferências de imprensa até chegava a inventar erros que tinha cometido e que ninguém tinha dado conta deles, para precisamente ganhar a confiança do público. Ora, se Fernando Medina fizesse isso, devia tê-lo feito. Não o fazer é um erro e sinceramente mostrou vistas curtas.
que é uma coisa que eu acho inacreditável. Como é que um político que pretende ser o sucessor de António Costa tem vistas tão curtas? Primeiro ponto. O último ponto é este. No entanto, o que diz o José Faustino sobre, digamos assim, o estado da sociedade em que estamos é de facto grave, por uma razão. Porque isto mostra, digamos, o fim, e é geral, devo dizer, é geral. Eu até posso dizer, dou um outro exemplo internacional que chegou ontem ou anteontem e que está a passar nos jornais sem quase ninguém dizer nada. E já direi qual é, e que é interessante porque tem a ver com isto. A questão é esta: nós vivemos numa sociedade onde não há civismo, não há espírito cívico, não há espírito republicano, não há espírito democrático. E o que é que sucede? É que todos engolem, digamos assim, a dose, a colher de xarope que lhe dão todos os dias. Portanto, o que se passa é isto. E como isso acontece, a opinião pública parece que não tem força. E quando as pessoas se indignam, os jornais também vêm, e as televisões, vêm com problemas, de facto, de cá para cá. Porque o que está em causa aqui é que nós temos numa sociedade que neste momento não é constituída por cidadãos, é constituída por indivíduos atomizados. Nós preocupamos, é bom lembrar uma coisa: antes deste incidente, nós já nos preocupámos mais com a marquise do Cristiano Ronaldo do que com coisas mais importantes do país. Isto mostra o estado do país, mostra a forma como as pessoas estão. As pessoas estão no grau zero da política. E claro que uma sociedade democrática não se aguenta se estiver no grau zero da política. Eu, por fim, só queria explicar, eu acho que, para mim... Para concluir então, professor. Sim. De tal maneira que é bom lembrar que, curiosamente, toda a gente criticou, até o Jerónimo de Sousa achou um erro, toda a gente criticou de todo lado. Bom, agora eu ia dar a notícia... Mas o Jerónimo de Sousa teve uma atitude prudente. Também claro. Defende o inquérito e tal. Claro. Agora, todos criticaram e as desculpas de Medina, de facto, a meu ver, são um tiro no pé. Bom, agora a questão que se coloca é esta. Há uma notícia recente que veio de um almirante francês, com responsabilidades do comando, bem entendido, que no Senado francês fez uma declaração muito importante. É que tem havido pequenos incidentes, de facto, a pouco e pouco, entre a marinha chinesa e a marinha de países ocidentais. Marinhas de guerra. E ele narrou perante o Senado, isso veio em alguns periódicos franceses, mas não veio de uma forma muito explícita, narrou a forma agressiva e intimidatória com que a Marinha de Guerra Chinesa tentou já intimidar a Marinha Francesa. E foi preciso, de facto, a França, sob esse ponto de vista, não cedeu. E claro que não cedendo, as coisas voltam outra vez à primitiva forma. Mas isto mostra, portanto, que nós estamos numa espécie também de ambiente mundial, que é um ambiente que está a caminhar para um novo paradigma político internacional, onde as potências estão, de facto, a querer recolocar-se. E acontece que, ao querer recolocar-se, podem, num dado momento, ter um resvalar e sem querer haver um incidente grave. Por exemplo, isto que esse almirante narrou perante o Senado é muito grave. É um caso muito grave, precisamente porque a França é uma potência nuclear e que tem um bom exército, tem bom armamento. Portanto, acontece que isso mostra como a China, a pouco e pouco, está a invadir o espaço todo. Inclusivamente, é bom lembrar, eles compraram o Porto do Pireu. Eles têm tudo. Vão agora fundar na Hungria, com a licença do Orbán, uma das maiores universidades. E o Orbán, entretanto, fechou a do Jorge Soros, que é uma grande universidade, por ser opositor. E acontece que permitiu que a China vá fundar uma grande universidade, o que vai permitir uma transmissão ideológica dos pontos de vista chineses por uma razão, porque agora acrescento um ponto. Eu sempre tenho visto, até isso pode ver-se nos sites, se formos a um site da Universidade Chinesa, a um curso de Engenharia Química, por exemplo, nós encontramos sempre disciplinas de teoria, de história do Partido Comunista Chinês, de doutrinação. Portanto, a China, de facto, é um país muito, muito particular, é um país muito interessante sob esse ponto de vista, claro, porque está realmente a formar, digamos assim, está a querer formar o mundo à sua medida. Digamos assim, é um país com dois sistemas, de facto, joga o mesmo jogo que os países ocidentais, está a ganhar-lhes, tem ganho, está a ganhar, até agora. A verdade é esta, ganha muito e acontece que joga o mesmo jogo e é por isso, aliás, que a União Soviética perdeu, porque não jogou o jogo dos Estados Unidos. A União Soviética tinha uma ideia de sociedade diferente e a China vem com outra ideia. Primeiro vamos ver o capitalismo a sério, em que nós ganhamos. Depois disso, vem-se já quem é mais forte, que é uma coisa muito diferente. Muito diferente. Bom, portanto, isso para dizer e terminar. Que temos que partir para o segundo tema. Acho muito bem que haja um inquérito, acho muito bem que haja, o princípio está péssimo, não se deve dar nada a todos, devia ser apenas à polícia. A Polícia de Segurança Pública que devia estar encarregada de ter o conhecimento dos organizadores, porque efetivamente tem que ter esse conhecimento, por razões de segurança geral, e portanto não bastava isso, e acontece que, e a polícia também não podia, obviamente, divulgar a mais ninguém,
o Estado ficava a saber do assunto e não era a Câmara que ia tratar de assuntos que são de fundo político-diplomáticos. Que, por exemplo, a Polícia de Segurança Pública se desse depois os nomes aos nossos serviços de informação, tudo bem, é legítimo. Mas os nomes não são necessários, professor. Não interessa para o caso. Quer dizer, não, a manifestação é livre em Portugal, basta há algum problema que se organize em mão. Não, mas ter o conhecimento dos nomes, Não precisa de nomes nenhum. Isso podia ser feito. Claro, o que não pode ser feito é a forma completamente descabelada com que estas coisas existem em Portugal. Isto só existe em Portugal porque a sociedade portuguesa está assim, está do tamanho de uma marquise do Cristiano Ronaldo. Pronto, é o que se deve dizer. Mas Matias, eu queria acrescentar o seguinte, para concluirmos o tema, para podermos abordar ainda os outros, eu não fico tranquilo com essas notícias que deram os nomes a Israel ou que deixaram de dar. O inquérito é bom para saber se foram mesmo dados ou se foram forjados. Eu também tenho direito a acreditar nisso. Porque agora pode dar jeito, pôr-se lá no meio da pilha um relatório que não chegou em lado nenhum, não sei. Tem que se ir ver, pois a Embaixada de Israel deu entrada ou não entrada? A embaixada dos outros deu entrada ou não entrada? É um inquérito, tem que ser um inquérito rigoroso, não, como costumava dizer, não é dizer, agora foram todos, não, isso não chega. Bem, o Conselho de Ministros aprovou a criação de uma estrutura de missão para organizar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que se irá assinalar em 2024, nomeando Pedro Adão e Silva como comissário executivo. O líder do PSD, Rui Rio, escreveu que a escolha de Pedro Adão e Silva para liderar esta comissão executiva é uma compensação do PS pelos comentários feitos nos média por Pedro Adão e Silva. As críticas têm sido muitas à nomeação deste professor universitário, José Faustino. Bom, aqui, lá está, é outro assunto muito simples que tem muita variante. Eu penso que tenho uma opinião que é esta. Acho que já aqui a disse, vou dizer outra vez. Isto que nós aqui estamos a fazer é comentar político. E eu acho que não é por ser eu e o professor Silvério Cunha, mas só pessoas com as nossas características profissionais é que devem fazer comentário político. Ser considerados comentadores políticos só podem ser jornalistas ou professores de ciência política. Portanto, estudiosos da ciência política, politólogo, que é o caso do professor Silvério Cunha. Portanto, é o que ele trata na universidade, é de ciência política. Penso que só nestas duas circunstâncias é que se deve fazer comentário político. Do ponto de vista editorial e jornalístico, bem entendido. É claro que uma entrevista, um comentário, um programa de debate de pessoas com ligação partidária é outra coisa. Claro que se pode ouvir a opinião, seja de quem for, seja de partido for, o contraditório, tudo isso não prejudica nada. Agora, comentadores aparentemente fora do problema a fazer comentário político, de facto, são jornalistas ou politólogos, não vejo outra saída. É claro, quando, por exemplo, vemos, hoje o Medina está quando vemos o Presidente da Câmara a fazer comentário político num canal de televisão, daqueles que emitem em Lisboa, está tudo dito, quer dizer, como é que isto é possível? Eu pergunto, eu não vejo, o que me faltava era saber a opinião do Dr. Medina, mas como é que o Dr. Medina comentará o Presidente da Câmara e agora este assunto? O comentador, o que é que ele dirá? Parece aquele número da Ivone Silva, a Olívia Trabalhadora e a Olívia Empregada, quer dizer, não se percebe isto de maneira nenhuma, é uma coisa incompreensível na minha cabeça, quer dizer, Pedro Adão e Silva, foi da direção do Partido Socialista, é um socialista assumido, é professor universitário, não sei se é de ciência política, se não é. Se for, pode fazer comentário, mas não pode, tem que se desligar do Partido Socialista, pode ser militante, pode ser simpatizante, aquilo que ele quiser. Todos nós podemos. Portanto, ele é um homem, e ele também nunca fez nenhum grande esforço em se descolar do Partido Socialista. Eu não o desvalorizo, é uma das pessoas que não ouço muito, porque está prejudicada à partida com esse rótulo, que ele assume, aliás, e portanto, não ouço muito. Mas gosto de ouvir, é uma pessoa com conhecimentos e uma pessoa válida da nossa sociedade. Isso é tudo o que é. Agora, outra coisa bem diferente são as nomeações do governo e de António Costa, que nomeou este e nomeou a antiga ministra
do mar, ou lá do que é, para uma empresa, ganha 2 vezes ou 3 vezes mais, ganha a ver ministra e que é casada com o ministro e por aí adiante. Também não está em causa os conhecimentos não sei se ela é engenheira, que é engenheira, da Ana Paula Vitorino, isso não está em causa. Nada, absolutamente nada. Não está em causa. E mais, se calhar nem estaria em causa se houvesse algum cuidado, como eu acho que de um certo modo tem havido. Há 4 nomeações, nomeiam-se 2 do nosso partido e 2 dos outros. Há 5, para disfarçar, 3 dos outros e 2 nossos. Agora há aqui um dos nossos. Vai intermeando a coisa e tal, a coisa passa. O problema é que o Partido Socialista está a infiltrar tudo, mas tudo. Eu acho que qualquer dia até os gatos sendo do Partido Socialista, qualquer dia vejo uma ratazana com um coisa, ou os gatos, ou os quem, está tudo infiltrado, não é? Não estou com os gatos e os cães dos gatos, não estou a chamar nomes a ninguém, mas estou apenas uma linguagem figurada. Mas o Partido Socialista está a infiltrar este país. O país está todo infiltrado. Nós vamos a eu não sei como é que correm as assembleias nos clubes de futebol, mas não me surpreende que o Partido Socialista infiltre os clubes de futebol, esteja tudo infiltrado. Se calhar é necessário aquela lei que eu discordo, dizerem se são filiados na maçonaria, se não são. Mas também tem que dizer se são filiados aonde? São nos partidos, que a gente não sabe se a pessoa é do partido ou não. Isso também devia ser obrigatório. As pessoas identificarem-se. Ora, nestas circunstâncias que nós conhecemos, que eu aqui falei, que o professor Silvério Cunha também falou de certa forma e que eu subscrevo completamente. A nossa cultura, a nossa vivência não é democrática. Não é, são factos, ele explicou, com dados concretos, a Marquise do Ronaldo e outras coisas partidas. Nestas circunstâncias todas, também estou de acordo com uma coisa que o professor Silvério Cunha, que há bocado não tive a oportunidade de dizer. O oportunismo eleitoralista também não subscreve, não é evidente. Como é evidente. Neste caso, seria isso especialmente que 20 pessoas que fariam exatamente o mesmo que o outro fez. Porque até a prova em contrário, até haver as evidências daqueles que eu dei o exemplo de terem agido em conformidade, até aí, para mim, todos fariam o mesmo. E, portanto, nada me diz que o Rui Rio que não faria o mesmo, não iria lá um capaz da confiança, um laranjinha. Agora, que isto é uma má prática que o governo nos tem vindo a dar e que é criticável, como é evidente. Silvério Cunha, é uma posição criticável? Deixa-me só acabar. É má em 3 aspectos. É má para o Partido Socialista, mas isso já é péssimo, já sabemos o que é que está a acontecer. É má para o próprio Pedro Adão e Silva, eu se tivesse lugar dele também não queria, e é má para a comemoração dos próprios 50 anos do 25 de Abril. Na minha opinião, Silvério Cunha, acho que devia estar à frente disto uma pessoa consensual, como o presidente do Orca, que é o presidente-general Ramarianas. Esse é consensual. Foi convidado pelo Presidente da República. Silvério Cunha, que análise faz esta crítica que é feita à nomeação de Pedro Adão e Silva para esta comissão dos 50 anos do 25 de Abril? É assim, eu concordo com a ideia de que nunca se deve entregar a pessoas numa mesma cor política questões institucionais que são de certa forma transversais a todo o país, não é? Quanto ao caso do professor Pedro Adão e Silva, é o seguinte, ele é sociólogo, embora se dedique bastante às questões políticas públicas, que têm alguma coisa a ver com a ciência política até, mas ele é sociólogo, é comentarista político. Eu, por acaso, eu acho que ele aparece muito na televisão, também tem um programa, segundo ouço dizer, numa outra rádio. É um socialista, aliás, muito centrista, diga-se de passagem. Ele faz mesmo parte daquilo que seria o Bloco Central. E acontece que ele, de facto, ele é uma pessoa que tem boa fama como investigador e como professor, devo dizer. Embora não seja de facto a minha especialidade e, portanto, nunca tive necessidade de ler coisas dele e questões, enfim, escritos dele sobre certas questões. Por acaso li uma vez, devo dizer, mas acontece que não andamos a pescar no mesmo lago. Acontece que, de facto, ele é uma pessoa competente, houve uma coisa que eu achei positiva, que foi ele abdicar do vencimento de professor e, portanto, passou a ser pago apenas pela função que tem, pediu uma licença especial para esse efeito que a lei prevê, isso é positivo. Que é uma pessoa competente,
Agora, no fundo, o problema que se pode colocar com a nomeação dele é mais um problema que não é tanto o problema do Pedro Adão e Silva, é o problema do contínuo, ou seja, é aquela questão que o José Faustino levantou há bocado, isto é, se de facto não deveria haver uma espécie de prática, uma praxis já, digamos, normativizada, que era esta, que era, como tal como com o Tribunal Constitucional, não é? Quer dizer, há sempre um equilíbrio entre as escolhas, onde há um consenso entre os principais forças políticas, ou até eventualmente entre outras, não é? Portanto, acontece que eu acho que isso é importante, e por conseguinte é uma forma, digamos, de ganhar consenso, mas isso é um contínuo, quer dizer, isto não é uma questão do Pedro Adão e Silva. Pedro Adão e Silva, objetivamente, é competente para o efeito, para a tarefa. Como não acumula vencimentos, não acumula nada, não podemos estar a dizer que ele está, digamos, a ser favorecido de uma forma muito especial. Agora, o que acontece é uma coisa, é que, claro, vamos ver se ele vai ser competente para esta tarefa, bem entendido, só no fim é que veremos. Agora, depende muito, portanto, eu como digo, depende muito portanto, eu não tenho nada contra a nomeação dele, sou franco, porque acho que ele de facto é uma pessoa competente e capaz. Seria pior que se fosse um incapaz ou um incompetente. Agora, a questão que se coloca é, o José Faustino chama a atenção para um ponto que é de facto importante, que é, devia existir aqui uma prática de alternância nas nomeações, de várias coisas, sob vários pontos de vista. E essa prática de alternância é que deve ser, digamos assim, o padrão que faz com que haja consenso à partida, e ninguém se admire com a nomeação de A, B ou C. Pronto, é um bocado isto que eu tenho a dizer, sou franco, não tenho assim nenhuma, claro, agora eu diria, uma próxima nomeação devia ser este princípio, o princípio da alternância. Portanto, é uma questão que eu acho que tem que ser assim. Agora, quando diz que qualquer dia todos, até os ratos, eu diria os ratos, os gatos e os cães. Vamos ao discurso do 10 de junho, a celebração do Dia de Portugal e de Camões e das comunidades portuguesas. O Presidente da República defendeu na cerimónia que decorreu no Funchal ainda mais sentido humano no acolhimento dos imigrantes que regressam ao país e dos imigrantes, uns e outros tantas vezes esquecidos. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que esta terra de imigração de partida impõe-nos que levemos mais longe o que nos liga às nossas comunidades dispersas pelo universo que tanto prestigiam Portugal. Este foi um dos conteúdos do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. José Faustino, comentário a fazer nestas comemorações do 10 de junho. Vamos lá ver. O Presidente da República, como eu já aqui disse, já não consegue, agora é muito difícil superar o outro discurso que ele fez. Já não me lembro quando é que foi. Foi o último. Foi, já não sei qual era a cerimónia. 25 de Abril. 25 de Abril, para aí, pois. Mas esse foi um grande discurso. E, aliás, todos os discursos dele são bons. Ele tem uma grande qualidade, um pensador bom, um excelente professor, enfim, tantas qualidades intelectuais do nosso Presidente da República, não vale a pena estarmos sempre a bater nisso. Agora, ele tem razão, o assunto é importante, esta questão dos imigrantes e do acolhimento, o acolhimento de pessoas, de estrangeiros. Mas o que se verifica é como em todas as outras coisas, para usar aquela rábula humorística que aí aparecia, eles falam, mas não fazem nada, quer dizer, é conversa. Eu parece-me que já era tempo de haver políticas de acolhimento de dois tipos de pessoas. Os imigrantes, que querem vir trabalhar para o nosso país e fazem cá falta, visto que já estamos com o fenómeno de ter tarefas que os nossos não querem fazer, não discuto se está bem, se está mal, fica para outra ocasião, mas precisamos de pessoas para fazer trabalhos menos qualificados, os tais que não querem fazer, mas também precisamos de pessoas de média e alta qualificação. Portanto, sem dúvida nenhuma. Ora bem, devia depois haver um critério de acolhimento e de preferência. Quer dizer, vamos ver, se nós tivermos um sábio que nos faz falta em física nuclear e que fala chinês, porventura seja chinês, mas queira para cá vir, é um bom investimento até que Portugal faz que o senhor aprenda a falar português, pagar-lhe as aulas de português. Se ele não as quiser pagar, porque vamos tirar daí partido. É como fazem os americanos e as universidades americanas. Grande parte daquela gente não é americana. Passam a ser porque eles os acolhem. E é isso que Portugal também deve fazer. Agora, no caso de pessoas menos qualificadas, mas que se podem vir a qualificar,
nós devíamos dar preferência, na minha opinião, não rejeitando ninguém à partida, mas devíamos dar preferência aos palopes, àqueles que falam a língua portuguesa. Cabo Verde, por exemplo, Santo Tomé e Príncipe. Eu até uma vez, aqui foi proposto num outro programa por o Dr. Miguel Louro, que eu aqui cito, uma ideia que eu acho genial, que nunca tinha pensado nela, fazer um acordo de dupla nacionalidade, por exemplo, com Santo Tomé e Príncipe e com Cabo Verde. Os cabo-verdianos passavam a ser portugueses e nós passávamos a ser cabo-verdianos. Eu acho isso excelente. Portanto, nós podíamos livremente ir para lá, eles podiam livremente ir para cá. Claro, não é preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Mas era uma experiência interessantíssima de ser feita, na minha opinião. Interessantíssima. Se não querem fazer Santo Tomé e Príncipe, façam só do Príncipe, que é uma ilhazinha pequena. Façam só de Santo Tomé. Vejam um sítio, experimentem, façam experiências. Depois, os brasileiros. O Brasil tem dificuldades muito grandes e manda para cá muita gente. E essa gente deve ser bem acolhida. Eu digo os palopes porque à partida falam a nossa língua. Melhor ou pior, falam a nossa língua. Portanto, é uma questão de a aperfeiçoar. Agora, deve haver, de facto, um critério expedito, rápido, eficiente, de tudo, que funcione nesse sistema. As embaixadas e os serviços consulares portugueses não podem funcionar das 11 até à 1. Têm que funcionar como uma repartição normal, seja como for, as pessoas têm que conseguir entrar em contacto com os consulados e poderem se inscrever, e haver empresas, por exemplo, que possam fazer ofertas de emprego, etc, etc. Tudo isso podia estar feito. Eu aqui há uns anos atrás conheci um presidente de Câmara, não sei se ainda é, não, já não deve ser, que tomou ele a iniciativa, por decisão da Câmara, ele ou alguém em nome dele, de ir a palopes, neste caso africanos, ir tentar recrutar gente para vir trabalhar para o conselho dele. E veio muita gente. E estava tudo contente. Portanto, isto é de facto extraordinário. Finalmente, há outro tipo de acolhimento que nós devemos acolher, que são os refugiados políticos. E o refugiado político é aquele que precisa de abrigo, como estes jovens russos que tivemos agora neste incidente, que são pessoas com asilo político, portanto, asilo político, são refugiados que estão no pressuposto e com um estatuto de passagem. Portanto, eles vêm para o nosso país, provisoriamente, mas quando houver condições de regressarem, eles regressarão. É o caso, por exemplo, da Venezuela, neste momento. Portanto, Portugal está a acolher pessoas de origem portuguesa, portugueses de segunda geração, e até pessoas venezuelanas, que não têm nada a ver com Portugal, a única relação é que eram amigos ou são amigos de portugueses, e vieram atrás deles, porque a nossa terra é muito bonita, venham e tal. E fazemos bem os acolher. Portanto, são refugiados, dá-lhes um político, dá-lhe apoio. Se eles quiserem ficar, passar à categoria de imigrantes, portanto, de residentes, serem integrados na sociedade portuguesa, ótimo. Se quiserem regressar, também lhe devemos dar condições para regressar. Portanto, mas isto tem que ser feito com cabeça, tronco e membros. Isto não é de fronteira aberta, não é de qualquer maneira, vale tudo. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer. E Portugal tem todo o direito de pedir algumas referências, algumas capacidades e competências às pessoas que se candidatam, por exemplo, à nacionalidade, que também não me faz mal nenhum. Mas, vamos ver, também não é preciso ser português para viver em Portugal. A minha filha vive em Espanha, há não sei quantos anos, está estabelecida em Espanha e não é espanhola. Portanto, é residente também lá, mas é portuguesa. Portanto, não é necessário isso. Isso não é uma necessidade. Mas, se as pessoas fazem questão nisso, tudo bem. Mas não é logo de imediato. Quer dizer, mas é preciso começar urgentemente a tratar desse assunto. Silvério Cunha, este problema do acolhimento dos imigrantes é algo que o Estado tem de olhar de outra forma, até pelas questões demográficas que o próprio Presidente também referiu? Pois, o Presidente fez um excelente discurso, de facto, uma vez mais, bastante cosmopolita, apelando, portanto, para uma nova forma de olhar as coisas, e deu, claro, como exemplo, uma coisa que no nosso país esquece muito, é que nós somos um país de imigrantes, com E,
e Portugal tem neste momento, há cálculos que eu já estive a ver, uns cálculos bem feitos. Portugal tem cerca de 5 milhões de pessoas que têm papéis portugueses. Na verdade até são mais, são descendentes diretos, esses 5 milhões são portugueses mesmo. Depois, se nós juntarmos mais os seus descendentes que têm ainda direito a vir como portugueses, tínhamos mais uns 5 ou 6 milhões, e há até um cálculo que, indo a uma outra geração já, que já seria menos provável, mas haveria um total de 22 milhões de pessoas em todo o mundo que poderiam, portanto, vir para cá e reivindicar uma certa nacionalidade portuguesa. Bom, portanto, nós somos um país que neste momento temos cá 500 mil de pessoas, mas enfim, talvez um pouco mais, 500 mil, de pessoas a viver cá, residentes, como diz o José Faustino e bem, uns são residentes que estão aqui a gozar das suas reformas, por exemplo, como britânicos ou franceses. Outros são residentes que vêm para cá trabalhar, em trabalho sazonal ou um trabalho fixo, não interessa. Temos muitos professores universitários, felizmente, estrangeiros atualmente, e que vieram, de facto, com boas qualificações. Aliás, é o exemplo aqui da nossa universidade, que tem neste momento muitos professores estrangeiros que vieram em concursos, concorrendo, porque os concursos para as universidades são internacionais, e, portanto, a única condição é saberem falar português, para poderem entrar, para poderem concorrer. Portanto, e temos felizmente muitos, o que é bom, porque vieram enriquecer digamos assim, o nosso conhecimento e o nosso desenvolvimento, e portanto eu acho que, e finalmente temos um problema de fundo que é este, e portanto, à partida, isto é uma questão de ordem, digamos, ético-política. Não façamos aos outros o que não gostamos que nos façam a nós, não é? Portanto, se nós de facto temos esta gente toda, evidentemente temos de ter algum cuidado, temos de ter princípios. Aliás, eu chamo a atenção para um ponto, ainda no tempo do Dr. Mário Soares, em que uma vez falou-se muito do excesso de brasileiros em Portugal, e o Dr. Mário Soares, numa entrevista que deu, disse assim: bem, nós temos cerca de 1.200.000 pessoas que no Brasil podiam vir para Portugal amanhã, e se o Presidente do Brasil dissesse assim, portugueses, rua, todos para Portugal, acontece nós tínhamos cá os 1.200, os 1.200.000, e queixávamos, portanto, e havia pessoas que se queixavam, porque estavam cá nessa altura 60.000 pessoas do Brasil. Portanto, isto só para termos a noção das proporções, porque entre os Estados há o sistema de reciprocidade. Portanto, acontece que o que nos fazem a nós, podemos nós fazer aos outros, e vice-versa. Portanto, eu acho que o Presidente chamou a atenção para um ponto fundamental, que se agrava com a questão demográfica, sem dúvida. Nós não damos conta disso, mas há uma projeção feita pelas Nações Unidas, para todos os países do mundo, que mostra uma coisa: a não ser que as tecnologias evoluam muito e a robótica avance num ponto extraordinário, mas mesmo assim, acontecendo isso, para nos salvar, digamos, do ponto de vista económico, há a questão cultural e de identidade. Por exemplo, Portugal tem 3 cenários. O melhor cenário será aumentar para 11 milhões e meio, isto é, se inverter a tendência, porque é bom lembrar que quem tem filhos hoje, só daqui a 25 anos é que eles entram no mercado de trabalho, não é? Portanto, são questões de longo prazo. Um cenário menos bom, para aquele que será o mais provável, é descermos para 6 milhões e meio, 7 milhões, e somos 10 neste momento, e há um cenário catastrófico que seria descermos para 3 milhões e 300 mil, praticamente, coisa do género, ou 3 milhões e meio, o que seria, digamos assim, o fim da identidade portuguesa. Voltaríamos praticamente a números do século XVII. Ora bom, e portanto isso é muito importante. Neste momento, o José Faustino diz que falou dos Paulo Lopes. Eu sou franco, eu não tenho sinceramente a mesma opinião por uma razão, porque acho que também há aspectos culturais a tomarem linha de conta. Eu fico confortável se pessoas da Europa Ocidental quiserem vir para cá, e claro, depois há naturalmente aqueles casos que o José Faustino falou, antes que me esqueça, que são os casos dos refugiados. Professor, eu não me oponho aos outros, atenção. Sim, mas preferencialmente os que sabem a língua, não é? Mas, sem dúvida, agora a questão que eu coloco é, eu digo naturalmente os refugiados e da guerra e políticos devem ser acolhidos, os refugiados de guerra normalmente querem voltar para os seus países quando a coisa fica pacificada, portanto eu acho que sim. E depois aqueles que querem vir para cá fazer aquilo que muitas vezes nós já não queremos fazer, que é um bocado lamentável também, mostra também que tipo de sociedade é que temos e tipo de desenvolvimento é que temos, tal como os portugueses em França foram fazer aquilo que os franceses não queriam fazer, e na Alemanha. Mas acontece que eu sou franco, eu sinto confortável desde que Portugal tenha um conjunto de imigrantes que contribuem para a riqueza nacional, que pagam os seus impostos, descontam, que são pessoas pacíficas, que são pessoas que se integram na nossa sociedade, que nós acolhemos bem, respeitamos certo tipo de costumes, embora não tenham todos de ser respeitados, porque há uns que há marcas vermelhas para tudo. E acontece que eu sinto-me confortável com isso, e acho que realmente é um mundo mais mestiço, mas Portugal já é um dos países mais mestiços da Europa, não é, em termos de ADN, e portanto eu penso que naturalmente nós estamos aí bem.
Agora, o Presidente fez um bom discurso, agora é preciso passar aos atos, e passar aos atos é que, como diz o Faustino e bem, por acaso é uma história que eu um dia, enfim, não vou contar aqui na rádio, mas eu conheci, melhor dizendo, uma pessoa com quem se passou uma vez uma coisa dessas. Estava numa missão, aliás, militar, e de repente tinha um guia, e o guia encontrou uma pessoa que podia dar informações, e a pessoa falou durante mais de meia hora, e até que dadamente impaciente, essa pessoa que eu conheci perguntou, mas afinal o que é que ele disse? E o intérprete respondeu, ele falou, mas não disse nada. Ou seja, não tinha dito nada de útil, nada de explicativo para aquilo que se pretendia. Bom, e acontece que eu de facto acho que é preciso usar as palavras aos atos. Isso é uma questão que tem que ser realmente ponderada e que tem que ser bem ponderada. Agora, eu acho bem, inclusivamente, eu devo dizer o seguinte, os países que têm, do norte da Europa, que têm aceitam muitos refugiados, como aliás o caso da Alemanha, da Angela Merkel, que chegou a aceitar 1 milhão de refugiados em 2015, que é um balúrdio, esse 1 milhão vírgula tal que veio, 1 milhão ficou na Alemanha, ela foi muito criticada por isso, mas ela foi muito inteligente por uma razão, porque grande parte dessas pessoas que vinham tinham diplomas universitários bastante bons, os sírios tinham nessa altura já boas universidades, como os iraquianos aliás, tinham boas universidades, médicos, engenheiros, etc. Depois, a ideia é outra, é pôr os filhos deles nas escolas alemãs, é ensinar-lhes alemão e torná-los alemães daqui a 25 anos, que eles nessa altura já falarão a língua alemã naturalmente e serão bilíngues na pior das hipóteses, mas serão sempre germânicos. E nessa altura eles é que vão rejuvenescer a sociedade alemã. Portanto, Angela Merkel viu longe, muita parte da sociedade alemã é que não vê longe porque tem um nacionalismo um bocado, digamos assim, exacerbado. Portanto, em suma, bom discurso, apelou para uma questão fulcral, que é central, e que eu quero acabar notando uma coisa. Ali na Madeira, a seguir a televisão, eu segui por acaso o programa em direto, e a televisão foi entrevistar pessoas que estavam a ouvi-lo. Aliás, achei curioso aquele banho de multidão que Marcelo deu, como de costume, infringindo as regras todas, as pessoas aproximam-se, bater-lhe palmas, enfim, é o Marcelo no seu melhor, fez as selfies todas, passou autógrafos, aquelas coisas todas que ele faz, que é realmente um presidente popular, é efetivamente um dos presidentes mais populares de sempre, se não mais popular de sempre, acho eu. Agora acontece que no fim, reparei num pormenor curioso, é que no fim a televisão entrevistou várias pessoas que estavam a ver a cerimónia e perguntaram, então o que é que achou do discurso dele? E houve pessoas que disseram assim, eu achei muito bem porque eu fui imigrante, e um deles até disse, eu vim do Reino Unido há 1 ano e meio e sei o que é ser imigrante apesar de ter uma posição razoável. Portanto, sei que nós devemos ter, o Sr. Presidente tem toda a razão, porque eu na pele também senti o que é a desintegração, as dificuldades de integração, todas essas coisas que fazem que nos transportem para um mundo diferente, onde toda a gente sofre de uma forma ou de outra. Só quem tem condições excepcionais de vida é que não sofre. Portanto, eu achei curioso que a população, inclusive ali na Madeira, que é de imigrantes, que é uma terra de imigrantes, claro, a reação que teve ao discurso do Presidente foi extremamente positiva. Eu só queria agora fazer aqui um pequeno reparo interessante, que não é para este programa, mas tem a ver com o discurso do Presidente. O Presidente na altura falou da Madeira, que mandou imigrantes para ali, para acolá, tal, para ali fora. E esqueceu-se de um pronome muito engraçado, que já foi investigado até numa tese. É que um dos sítios para onde no século XIX foram migrantes madeirenses, por causa da cana-do-açúcar, foi para o Havaí. E curiosamente desempenharam lá um grande papel. E o Havaí na altura era independente, era um reino, que celebrou um tratado internacional com Portugal, no tempo do rei Dom Luís. Esse tratado tem muitas implicações político-internacionais, inclusivamente relativamente à anexação do Havaí pelos Estados Unidos, de tal maneira que os próprios presidentes americanos reconheceram que houve um erro na anexação do Havaí. Hoje não há movimento independentista nenhum lá, claro, mas há uma Casa de Portugal, onde ainda há uma pequena comunidade que fala português. Já vi um documentário sobre isso muito interessante. É bom dizer que Portugal, no século XIX, mandou centenas de pessoas para o Havaí, da Ilha da Madeira, precisamente. Até acho que foram eles que introduziram o ananás e bananas. Sim. Vamos ao último tema do programa de hoje, a questão que esta semana marcou bastante a atualidade e o debate
A Espanha anunciou a aplicação de restrições para entrar no seu território no início da semana, ou seja, quem viajasse de Portugal para o país vizinho por fronteira terrestre tinha de apresentar um teste negativo para a Covid-19, estar vacinado ou mostrar um certificado de recuperação, devidamente traduzido oficialmente em espanhol. Algo que acontece para quem viaja de barco ou de avião. Isso mantém-se, mas não era aplicado nas fronteiras terrestres. O governo espanhol mais tarde voltou atrás na decisão, pediu desculpa pela confusão, mas também houve o caso do Reino Unido, que tirou Portugal da tal lista de países seguros e que fez com que muitos turistas britânicos também abandonassem o nosso país. A Covid continua a gerar confusão e conflitos, José Faustino. Assim, gera conflitos porque as pessoas metem ideias na cabeça que não existem e também lhes metem. Aqui é capaz, não tem a gravidade da Câmara de Lisboa, mas é capaz de ter sido um excesso de zelo. Portanto, eles, algum funcionário do governo do Estado espanhol quis que se aplicasse em todo o lado o mesmo princípio, não é? Portanto, Portugal, é bom dizer o seguinte, em relação à Covid-19, Portugal está a subir, a situação em Portugal não está a melhorar, está a piorar. Vamos embora. Apesar da vacinação, que está a atenuar bastante, mas está, do modo geral está a piorar. E não piora mais, e mais progressivamente por causa da vacinação. É evidente isso, não vale a pena estarmos a escamotear esta questão. E, portanto, toda a gente tem o direito de se defender e de se precaver. Claro que os ingleses, pode ali haver, não vamos falar sobre os ingleses, os espanhóis, foi de facto um erro, porque interpretaram mal. É diferente ir de avião ou de barco, ir num transporte coletivo ou ir num transporte individual. Quem atravessa a fronteira, 90% dos casos entra em transportes individual. Se calhar a mesma norma que eles estão a exigir para os aviões, se fosse num transporte público terrestre, num autocarro, se calhar faz sentido, não é? Embora eu acho, porque já passei por isso, a tradução oficial, vou-vos dizer, isso é uma burocracia, isso é uma aberração completa. Um tradutor oficial custa muito dinheiro e não é fácil de encontrar. Para fazer isso tem que ser reconhecido e é muito complicado. É muito complicado isso. E portanto, isso aí é um excesso de facto de burocracia. Mas acho que foi um erro técnico, mas com alguma fundamentação. Portugal não é um país onde não há gente doente, onde não há Covid, e então agora os espanhóis com a exigência. Não, os espanhóis cometeram um erro, portanto, esqueceram-se que as fronteiras terrestres não são iguais às outras. E esqueceram-se que fronteiras que passa para além da gestão interna, porque também tem a ver com as relações externas. Eu não atribuo grande importância a isso. Com toda a franqueza, não atribuo grande importância a isso. Silvério Cunha. Uma coisa resolúvel imediatamente. Não. Eu também não. Eu acho que foi, aliás, um caso típico de descoordenação dentro da máquina administrativa. Por exemplo, foi a Direção-Geral de Saúde espanhola que interveio num assunto que implicava relações externas, não é? E, portanto, interveio com a diretiva que emanou, foi uma diretiva puramente fundada num critério que seria absoluto, digamos assim, onde terraplanaram tudo e, portanto, era tudo igual, tratado por igual. Portanto, isso é evidente. Agora, Portugal, de facto, é verdade, mas eu creio que precisamente a ideia é um bocado esta, Portugal ser da lista verde, mas não há nenhum país, aliás, os motivos ingleses são, a meu ver, são puramente económicos, está provado que nós sabemos isso das contas, os turistas ingleses gastam cá cerca de 1.000 a 2.000 milhões de euros, e há quem diga mesmo que Boris Johnson quis impedir que saiam capitais agora da Grã-Bretanha, do Reino Unido, e portanto deu a volta, digamos, de outra forma, para impedir realmente gastos fora da Inglaterra. Agora, acontece que, até porque a variante indiana cá é 4% e lá é 80%, portanto é uma coisa idiota dizer que Portugal é que vai contaminar a Grã-Bretanha. É ao contrário, a Grã-Bretanha é que nos veio contaminar a nós com aqueles fãs da Champions. Agora, acontece que o caso espanhol é um caso de descoordenação administrativa da máquina estatal e, portanto, são estas descoordenações que existem, que são lamentáveis e que, de facto, não podem acontecer, mas acontecem. E, portanto, foi tudo corrigido facilmente também porque se deu pelo assunto rapidamente e a coisa foi revertida e pronto, acho que é normal, está tudo bem agora, portanto, não há nada a dizer.
Bem, mesmo na reta do final do programa, ainda podemos abordar muito rapidamente a questão do IRC mínimo nos países ricos. José Faustino, uma posição tomada pelos países mais ricos, que querem um IRC mínimo de 15%. Invocando a memória do Dr. Mário Soares, quando foi da regionalização, ele dizia que a regionalização era um erro monumental. Esta medida para Portugal é um erro monumental. É uma coisa péssima. No entanto, como a informação anda toda anestesiada, anda tudo contente, porque vai pagar as tecnologias de informação, as Googles, as Amazones, isso vai tudo aí pagar, vai ser uma coisa fantástica. É evidente que esta taxa mínima de 15% em IRC foi uma jogada brilhante do presidente americano. Portanto, principalmente aos Estados Unidos, interessam-lhe, neste momento, segurar os impostos, especialmente em IRC, porque lhe convém, com a política económica que está a seguir, com a injeção de dinheiro que fez, com tudo isso, não lhe convém ter uma concorrência em termos de fiscal, portanto, porque isso corta a competitividade fiscal aos outros. Portanto, do ponto de vista dos Estados Unidos, excelente. Daqueles que parecem que estão de acordo, excelente. Não sei se os chineses estão de acordo, mas por vídeo estão, também não é mal de todo. A Irlanda não sei se gostará disto, não é? Claro que se opõe, e Portugal também se devia opor. Porquê? Porque a Google na Europa está na Irlanda, a pagar 12%, ou aquilo que calha, ou e o menos. Luxemburgo... Ou menos. Ou menos, e o Luxemburgo andou calado a cobrar 2% a não sei quem, e tudo isto é competitividade fiscal. Portanto, isto para os países como do mundo desenvolvido, mas pobres, como Portugal, não é? Isto é péssimo. Portanto, e Portugal, com esta medida, deixa de poder ser competitivo fiscalmente. Portanto, é claro que as esquerdas andam todas contentes, de bandeira no ar, porque os offshores vão acabar, e não sei o quê. É um erro tremendo. Portanto, para Portugal, para os países como Portugal, péssimo. Silvério Cunha, é um risco para a competitividade dos países mais pequenos? Do ponto de vista dos princípios, claro, está correto que todos paguem, porque não tem sentido que umas empresas paguem e outras não paguem, não é? Pronto. Agora, do ponto de vista... O problema não é esse, professor. Sim, claro. Mas pagam mais ou pagam menos. Mas Biden viu claramente que juntou os bons princípios à estratégia económica e financeira e, portanto, vai lucrar muito. Portugal, aliás, já se sabe a quantia, calcula-se que é pouca, serão 100 milhões de euros, portanto, não é muito. Portanto, não vai salvar Portugal. O que Portugal virá a receber são cerca de 100 milhões de euros, o que é francamente pouco. Portanto, não é por aí. Agora, é evidente que também há aqui um problema... Mas desculpe lá, aqui as contas têm que ser feitas ao que vai deixar de receber, ou poderia deixar de receber. Sim, mas eu vi poderia ganhar com isso. Eu li um artigo que dizia que Portugal ganharia 100 milhões de euros, que é muito pouco, não resolve nada. Quer dizer, 100 milhões de euros é pouco. Para efeitos para o total, não é? Para o total das necessidades que é em Portugal é pouco. Agora, não é, portanto, uma medida que vai beneficiar Portugal excepcionalmente. Países como, de facto, Irlanda e países como Luxemburgo, é evidente que causa-lhes incómodo, porque ao mesmo tempo eles faziam, digamos, faziam concorrência dentro da União Europeia, onde a União Europeia é essa, onde de facto, numa União Europeia cada vez mais unida, não tem sentido que haja, efetivamente, digamos, divergências muito grandes. Note-se, as divergências continuam e, portanto, para haver uma harmonização fiscal, obviamente que ela tinha que ser mais global e tinha que ter uma média qualquer, que eu não sei qual seria, e, portanto, não faço ideia, não sou especialista no assunto, e, portanto, eu penso que tinha que haver uma coisa qualquer desse tipo, com mais cuidado. Agora, eu julgo que os países mais envolvidos concordam por uma razão muito simples, porque também há um outro lado, o mais obscuro, digamos assim, que não pode deixar de se notar. É que estas grandes empresas transnacionais, de certa forma, tornam-se, não são controladas, tornam-se poderes. E acontece que eu julgo que os Estados mais desenvolvidos e importantes querem lembrar que, efetivamente, mesmo mantendo uma certa, digamos, um grau de digamos, liberalismo razoável, que, no entanto, quem controla isto são os Estados. Portanto, há aqui uma contradição interessante que é esta, que os Estados, Biden, no fundo, descobriu que a melhor forma é fazer isto de maneira conjunta, isto é, os Estados mantêm as suas soberanias, mas em conjunto e aliados uns aos outros, impõem certas condições. Isto também só resulta de uma forma, é se efetivamente isso acontecer mesmo.
porque nada nos diz que não apareça aí um Estado, um grupo de Estados qualquer, de uma parte do mundo, onde possam ter capacidades tecnológicas a prazo e onde depois digam que não aceitam e que essas empresas se transfiram para lá, pode acontecer. Não é provável, porque realmente com esta atitude de força acontece que as grandes empresas nacionais vão ter que ceder. Agora, de facto, eu devo dizer, isto no plano, portanto, da estratégia. Agora, no plano dos princípios, eu acho bem por uma razão, porque é um bocado imoral que, de facto, do ponto de vista da moralidade económica, que existe também, é um bocado imoral que, de facto, haja empresas a pagar e outras a não pagar, quer dizer, isso não tem sentido nenhum. E assim chegamos ao final desta revista da semana. Obrigado, José Faustino e Silvério Cunha. O encontro está marcado convosco para de hoje a uma semana e também com os nossos ouvintes. Pode ouvir-nos na DNFM, sexta-feira às 18, também ao sábado às 14, no site dnfm.com, que inclui a versão de vídeo disponível no meu canal 121-124. O encontro está marcado então. Até de hoje a uma semana. Boa tarde. Boa tarde.